Hoje eu vou contar para vocês como que eu desenvolvi uma técnica cirúrgica para remoção em bloco da endometriose. Eu fui criador dessa técnica há mais ou menos 20 anos e eu vou contar essa história para vocês. Então me acompanhem. Essa história começou quando eu vim há mais ou menos 20 anos assistir uma palestra de um médico francês chamado Arnaud Vattier aqui na Rede D'Or em São Paulo. E eu jamais imaginava que eu iria trabalhar nesse hospital, o Hospital São Luís, Itaim. Naquela época, eu tinha recém acabado a residência médica e estava fazendo a formação em videocirurgia. E aí eu assisti essa aula e ele falou, ela não deve ser cauterizada, ela deve ser removida. E ele mostrou cirurgias de remoção da endometriose que eles já vinham desenvolvendo lá na França. Aquilo acendeu em mim uma vontade de descobrir e estudar muito mais sobre a endometriose. E aí eu fui morar em Pato Branco, me casei com a doutora Carol e fui morar em Pato Branco. Comecei a tratar as pacientes baseados nessa técnica que eu fui aprendendo um pouco mais, fui estudando os trabalhos do professor Arnaud Vattier para fora do Brasil, fazer cursos e fui aplicando isso. Mas eu comecei a entender que eu tinha que tirar um pouco mais da endometriose, em extensão, em margem e em profundidade. Mas para isso eu tinha que estudar muito mais anatomia. E aí eu comecei a fazer cursos de anatomia e cursos de cirurgia 2 vezes por ano fora do Brasil, desde aquela época. E eu comecei a aprimorar a minha técnica cirúrgica, a forma com que eu conseguia dissecar os tecidos profundos da pelve. E eu comecei a remover cada vez mais com segurança e as pacientes começaram a melhorar muito da dor, mas principalmente começaram a ter melhora dos resultados de gestação. Isso foi o que inicialmente fez eu ter uma vontade de melhorar, aprimorar essa técnica. Mas eu entendia que ainda faltava um pouco mais, que era o conhecimento de alguns nervos específicos, especificamente o nervo hipogástrico. Aí eu fui descobrindo no mundo pessoas que conheciam essa forma de dissecar o nervo hipogástrico. E eu fui criando a minha forma de dissecar o nervo hipogástrico. E através do caminho do nervo hipogástrico, eu desenvolvi um caminho de dissecção que a gente vem descrevendo na literatura médica e que compõe uma parte importante da dissecção em bloco da endometriose, que é soltar todo o peritônio, fazer a peritonectomia em bloco, que é uma parte da remoção em bloco da doença. E eu fui entendendo, principalmente quando eu conheci o Dr. David Redwine, que a doença era embriológica de verdade, que eu tinha que abandonar a ideia e o entendimento da menstruação retrógrada, se eu quisesse evoluir, porque eu tinha que tirar a doença em todos os locais embriológicos. E a doença ela é preditível, ela acontece sempre mais ou menos nos mesmos lugares. A endometriose não acontece ao léu, ela não acontece em lugares aleatórios, ela acontece sempre na fossa ilíaca esquerda, ao redor do útero, na prega vésico-uterina, aqui perto do apêndice, na fossa ilíaca direita e no diafragma direito somente. E a única explicação para isso é a construção dos intestinos. Então existe uma íntima relação entre a construção do útero e a construção dos intestinos e a endometriose está no meio de tudo isso. E para eu desconstruir, para eu remover a doença, eu preciso entender como o corpo humano foi construído de forma profunda. E isso é a embriologia que hoje eu falo tanto. Essa semana eu estou muito feliz que eu consegui publicar um artigo na JMIG, vai ser publicado na próxima edição, provavelmente em março ou abril, falando muito sobre a endometriose embriológica, a origem embriológica da endometriose. O mundo está desacortinando esse conceito e esse entendimento para poder desconstruir a endometriose. Eu sou muito feliz por estar contribuindo com a literatura médica mundial. E hoje é muito interessante, eu voltei há 2 anos a trabalhar, por acaso, novamente na Rede D'Or, no Hospital São Luís, no Hospital Vila Nova Star, que é um complexo hospitalar da Rede D'Or Star, aqui em São Paulo, onde eu tive a oportunidade há 20 anos de entender o que era a cirurgia de excisão da endometriose com o professor Arnaud Vattier. Eu fico muito feliz por todas essas coincidências, acredito que não seja somente coincidência, é fruto de fé e inteligência. Fico às ordens de vocês, se vocês querem saber um pouco mais dessa jornada e dessa história, acompanhem o meu trabalho, meu conteúdo aqui nas redes sociais e eu sou muito grato por vocês acompanharem e compartilharem tudo isso e espero que vocês tenham um ótimo final de semana e um ótimo feriado. Um grande abraço.